Olha quem resolveu aparecer. Malandro, sabe que dia é hoje? Hoje é o dia que você vai entender de uma vez o que são as opções. Eu resolvi fazer um vídeo, né? Não que eu seja especialista nem nada disso, mas talvez isso ajude as pessoas que também não sejam a começar a entender esse mundo das opções, beleza? Porque a galera que tem muitos vídeos de estratégia, de como vender, né, ou comprar opções e fazer estratégia de fazer um lançamento coberto e um monte de coisa, mas até tem vídeo explicando sobre opções, só que eles querem complicar muitas coisas, sabe? E começam a inventar esses nomes gringo é, de fazer estratégia de como tem um que chama Strangle ou borboleta. Tem outra estratégia. O lançamento coberto que é o mais fácil, né? Mas eles começam a inventar umas coisas que parece que é para complicar você, só para você ser obrigado a comprar uma estratégia pronta, principalmente as de que eles fazem, que é as operações estruturadas, que eles usam muitas opções, usam opções também nesse pacote, né? Então eles fazem que parece para ser muito difícil para você ser obrigado a comprar essas operações estruturadas e é onde você não vai sair do lugar, tá? Não significa nem que até que você vá perder dinheiro, mas que você vá fazer um péssimo investimento, certo? Você poderia estar colocando seu dinheiro numa renda fixa, num CDB bom, que ia estar rendendo muito mais do que a operação estruturada. Geralmente essas operações estruturadas elas são feitas para ter um cenário que esse cenário, a probabilidade dele acontecer é muito rara. E se esse cenário não acontecer, o rendimento que você vai ter do seu dinheiro é muito baixo, tá? É muito pior do que um bom CDB, um bom LCI e um bom LCA. Então, fiquem espertos e o que eu posso tentar passar para vocês poderem entender um pouco, para pelo menos vocês não caírem nesse tipo de coisa, tá? E pelo menos para você entender quando alguém for te vender um COI ou um produto estruturado, o que você está comprando e quais os realmente você avaliar o cenário que isso pode acontecer, sabe? É, então vamos lá, mas primeiro para começar a entender as opções, a gente vai ter que começar pelas ações, porque as opções nada mais é que um derivativo das ações, tá? E eu vou tentar fazer o exemplo disso daqui com um relógio, que é uma coisa que eu gosto e talvez seja um pouco mais fácil de entender. Pensei em vários tipos de estratégia para explicar, mas talvez o relógio ele seja mais simples de explicar, tá bom? Vamos lá, vamos dar um exemplo para você. Uma, é, uma grande marca de relógio fala que vai fechar as portas, nunca mais vai produzir relógio, tá? E no momento final dela, ela vai lançar uma coleção limitada de relógios, mas todos iguais, certo? São todos iguais, não tem diferença de numeração, nem tem diferença de fabricação. São relógios exclusivos, mas que vai ser uma edição limitada, são todos iguais, extremamente iguais. E como eles são relógios extremamente raros, e iguais e tudo, as pessoas não usam ele. Geralmente, eles ficam, é só uma suposição, tá? Eles vão ficar guardados, intactos, então todos são iguais e têm o mesmo valor, sabe? O mesmo valor entre eles. Qualquer um dos relógios que você pegar ali, se você trocar um relógio por outro, tipo uma pessoa ou outra, ele tem o mesmo valor, tá? Eles são extremamente iguais e é a mesma coisa. Então, os relógios têm todos eles têm o mesmo valor, certo? Isso é mais ou menos como se fossem as ações, tá? Claro que as ações têm os split, têm os dividendos, né? Às vezes a pessoa, eles podem separar as ações, mas aí o preço acompanha, vamos supor, tem 100 ações, aí o cara fala assim, não, então eu vou querer lançar mais 100. Então o preço delas, entre aspas, seria cortado pela metade, porque você lançou o dobro de ações. Isso acontece, mas é mais ou menos a
a ideia do relógio, porque as ações, quando uma empresa vai abrir um IPO, ela lança um determinado número de ações limitadas, né, no mercado. Depende do tipo da empresa, ações da direita a voto ou não da direita a voto. E aí ela lança, por exemplo, 49%, porque 51% fica para ela ter a maioria dos votos e continuar decidindo na empresa. Mas isso aí é outra história. Vamos entender primeiro, é mais ou menos assim, tá? Vamos entender primeiro como se fosse o relógio, certo? A empresa vai fechar as portas, não vai mais fabricar relógios, sabe? Essa vai ser a última remessa. Ela é uma empresa super famosa, um relógio requisitado, tudo. E os relógios são todos iguais, ninguém usa esses relógios e entre eles têm o mesmo valor, entre eles. Mas a partir do momento que depois que eles serão vendidos, é como se fosse um IPO, é lançado, as pessoas podem negociar entre si esses relógios, certo? Certo. Então, entenda isso, tá? Use esse exemplo do relógio e aí fica com isso na cabeça e depois eu volto e vou tentar começar a explicar a parte das opções de compra, que é as famosas call, tá? Põe uma coisa outra coisa na cabeça. Só existe call e put. Só dá para você comprar e vender uma call, comprar e vender uma put, certo? Então, todas as outras estratégias são a partir disso. E você pode usar as ações, né, os relógios mesmo, para fazer essas estratégias, mas só existe call e put, tá bom? Você pode comprar e vender as duas, tá? Mas é isso. As estratégias são a partir dessas duas, tá bom?